Salve, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Pablo Jamilk e agora você vai assistir a uma aula muito diferente daquilo que você costuma observar por aqui. Porque eu resolvi trazer para você um resumo de literatura, um resumo da história da literatura brasileira, certo? O que eu fiz aqui? Coloquei uma linha do tempo para estabelecer certa cronologia e eu vou falar sobre as escolas literárias de uma forma lato sensu, que significa de uma forma mais genérica, para que na sua cabeça você consiga entender de maneira simples qual foi a ordem, qual foi a sequência das escolas literárias dentro da história da nossa literatura, dentro da história da arte no Brasil. Então, pensando aqui na arte com palavras na literatura, certo? Então, vamos pensar no seguinte. Existe uma divisão que nós fazemos com datas, que é uma divisão exclusivamente didática. Eu quero que você entenda isso. Isso aqui, quando você olha e vê quinhentismo, barroco, arcadismo, quando você olha essas datas, o que é que você tem que entender? Que essa é uma divisão que os estudiosos criaram depois que esse tempo já havia passado, certo? Ninguém que estava lá na época, vamos pensar assim, ó, o cara que estava lá no barroco, ninguém falava assim, eu sou um escritor barroco, tá? Ninguém que estava lá no romantismo falava assim, eu sou um escritor da segunda geração romântica. Isso não existia. Isso existiu posteriormente, a partir do momento que os estudiosos voltaram um olhar crítico e analítico para a literatura. E essa divisão serve única e exclusivamente para você saber como isso funcionou por meio da passagem do tempo. O que eu quero que você entenda, cara, é que assim, ó, quando eu coloco uma data limite, não quer dizer que a partir daquele dia ninguém mais produziu literatura arcade e todo mundo produziu literatura romântica. Não é assim, não é um Pokémon, sabe? Que arcadismo digivolve para Digimon, né? Digivolve para romantismo. Não é assim que funciona na literatura. Existem muitos movimentos e muitas pressões artísticas, filosóficas, de qualquer forma, culturais na realidade, que fazem com que essa transição ocorra, às vezes de forma mais suave, mais sutil, às vezes de forma mais abrupta, como foi o que nós tivemos no modernismo. Eu vou explicar isso para você de uma maneira bem simples, citando algumas obras principais, alguns eventos principais, tá? Vamos pensar aqui, por que nós começamos falando sobre quinhentismo? Aliás, Pablo, de onde sai esse nome, quinhentismo? O que tem a ver esse termo quinhentismo? Tem a ver com a noção do 1500. Nós estamos falando da época do descobrimento do Brasil, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, essa primeira divisão. Pablão, por que 1527? Por que você não fincou aí direto 1500? Eu poderia ter colocado 1500, porque nós temos ali 1500, o descobrimento do Brasil, entre aspas, né? Nós sabemos que em 1494 já haviam aparecido por aqui, nós sabemos que houve outras pessoas que vieram para cá antes do 1500, mas os relatos do descobrimento começaram a partir do 1500. Então, essa literatura inicial que foi produzida no Brasil, não por brasileiros, mas sim por portugueses, e isso é muito importante que você entenda, o início da literatura brasileira não se deu na produção por brasileiros, porque nem havia brasileiros aqui ainda. Nós nem tínhamos o nome de Brasil. Nós tínhamos lá, né, a terra de Santa Cruz, que ainda era o pessoal nem sabia que aquilo lá era o Brasil. Então vamos lá, os portugueses vinham para cá, os exploradores vinham para cá e a missão desses caras era basicamente fornecer informações para a Europa. Certo? Então o que é que nós vamos ter aqui no quinhentismo? Relatos de viagem. Você vai colocar aí para você anotar que nós tínhamos aqui, ó, relatos de viagem. Esses relatos serviam para fazer alguma espécie de propaganda das novas terras. Vamos lembrar, quem descobria uma nova terra nessa época era o poderoso, porque não era igual hoje, cara. Hoje você, eu vi que tem ali um lugar novo, quero comprar uma casa ali nas Marinas.
Você precisa ir lá e comprar, porque essa terra já pertence a alguém. Naquela época não. Naquela época você estava lá no barquinho, vai lá remando, apareceu aqui, porra, é minha terra. E esse pedação aqui é inteiro meu porque eu finquei a bandeira, então agora isso me pertence. Por isso, era importante que os descobridores portugueses relatassem para a coroa portuguesa o que era agora parte de suas posses. Então esses relatos de viagem serviam para descrever a nova terra descoberta, certo? E fazer uma propaganda desse novo mundo. Então, quando nós falamos de literatura do novo mundo, nós estamos falando desse povo, desse quinhentismo. Os caras tinham que relatar uma natureza exuberante, eles precisavam falar sobre frutas, sobre plantas. Cara, para pensar, o cara estava acostumado com a Europa, certo? Não sei se você está muito familiarizado com a Europa, mas imagine a Europa em 1527, tá? Bem, o pessoal não é conhecido por ser muito sanitário, certo? Também não é conhecido por aquele costume do banho cotidiano, né? E as vestimentas da época. Pensa que a galera tinha que usar um monte de roupa, e aí chega ao Brasil e vê o pessoal pelado. Inclusive, existe um trecho do relato da Carta do Descobrimento do Pero Vaz de Caminha em que ele fala sobre as vergonhas das Índias. Ele diz o seguinte: e as Índias desta terra, as mulheres, têm suas vergonhas tão fanadinhas e tão saradinhas que suas vergonhas fariam vergonha às vergonhas das portuguesas. Você sabe do que ele estava falando? Eu não preciso dizer para você do que ele estava falando. Na verdade, se você prestar bastante atenção, ele estava falando sobre a mulher nua e a mulher que não tinha pelos. Ele narrava a exuberância da nova terra descoberta a partir da própria perspectiva do descobridor. O cara tava 3 meses no barco, tava 3 meses no barco, tava fino assim, ó. De repente ele vê uma mina pelada vindo só por aqui, ó. Ele pensa o quê? Essa é a terra maravilhosa. Só que nem todos os relatos que nós tivemos nessa época foram relatos de exuberância e relatos de maravilha. Eu posso citar para você um exemplo do relato do Hans Staden. O Hans Staden, pelo próprio nome, né? Hans não é nome de português, você pode imaginar, um alemão que veio, ele era um saqueador na verdade. Ele veio para o Brasil e ele ficou preso em uma aldeia de canibais, e os canibais estavam dizendo que ele seria comido. Sim, porque havia tribos canibais no Brasil, e havia algumas tribos aqui que eram quase The Walking Dead. O cara estava caminhando, o outro mordia o braço e agarrava. Essa era uma das tribos canibais que nós tínhamos aqui. O Hans Staden fala na sua obra Duas Viagens ao Brasil que ele passou apuros e que ele teve muito medo aqui, justamente por causa disso. A partir desse relato de canibalismo, outros relatos sobre o Novo Mundo começaram a surgir. Então, dentro dessa mesma época, você tinha uma pressão. De um lado, natureza, exuberância e riqueza das novas terras. De outro lado, o perigo do selvagem que morava aqui. Pablo, por que a galera fazia isso? Bem, porque quando você conquista uma nova terra, você precisa de algumas coisas. Você precisa impor a sua língua, você precisa impor a sua crença e você precisa impor a sua cultura. Então, nós tínhamos que fazer essa propaganda de que no Novo Mundo havia diversos selvagens para que fosse possível trazer para o Novo Mundo a noção da fé cristã. E é por isso que nos relatos iniciais você também vai ter catequese. A literatura inicial também servia para catequizar os indígenas daqui. Nós temos inclusive os teatros da época, né? Os autos. Se você analisar comigo, nós tivemos aqui autores ligados à Igreja Católica, como o Anchieta, o padre José de Anchieta, que quando aqui fizeram o quê? Trouxeram aquela noção de que era preciso catequizar o indígena. O que você consegue ainda reforçar por meio daquele relato de que na língua dos indígenas não havia
rei, não havia lei, certo? Então, eles precisavam de respeito à coroa portuguesa, respeito às leis e respeito à fé divina. Por isso era preciso catequizar os índios. Então você entende? A literatura, apesar de ter servido no início para relatar e para trazer a religiosidade, ainda muito ligada à religião, tá? Não estava servindo para outra coisa, senão para a manutenção do poder da coroa portuguesa e também para trazer aqui alguma forma de legitimar a exploração, a atuação dos portugueses no Brasil. Pense o seguinte, naquela época eles precisavam legitimar o fato de que eram os descobridores e que eles estavam fazendo uma coisa boa para o novo mundo. Eu quero que você entenda que eles acreditavam mesmo que o indígena não tinha alma e ele só teria alma a partir do momento em que ele fosse convertido à fé cristã, certo? Guarda essa informação que eu falei para você, porque isso vai aparecer em outro momento dentro da nossa literatura, certo? Então vamos lá. Vai passando o tempo, essa literatura de informação vai se desenvolvendo, diversos outros autores, os chamados cronistas de viagem, tá? É muito importante que você saiba esse nome, cronistas de viagem, vão falando sobre a terra brasileira, certo? Isso vai se desenvolvendo e lá na Europa nós estamos passando por um rebuliço cultural, religioso e diversas transformações de ordem artística. Lá na Europa já começa o movimento do barroco que vai acabar surgindo no Brasil como estética literária em 1601, com a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira Pinto, certo? Esse é o nome do cara. Bem, o que é o barroco? Vamos pensar que o próprio nome barroco vem daquele formato das pérolas irregulares, barroquê ou barroquete, certo? Então significa pérola irregular. O barroco é uma estética literária que trabalha essencialmente com a dualidade. Pablo, o que é dualidade? Em algum momento da sua vida, você já acordou, sentou na beirada da cama e ficou assim? Sem saber o que estava acontecendo? Sem saber se você era uma pessoa ou se você era, sei lá, uma ameba, alguma outra coisa, sem saber se era menino ou menina, ou sem saber se você era uma mão? Pois é, a dualidade é a dificuldade do homem de estabelecer se ele quer salvar os desejos do corpo ou as pulsões da alma. Nós estamos falando de uma época em que houve uma revolução religiosa. Estamos falando da época em que na Europa estava rolando reforma e contra-reforma religiosa, certo? Você vai pensar comigo, Portugal estava passando por uma crise gigantesca, porque já tinha sido a nação com as maiores conquistas do mundo e tinha sido depois devastada por um terremoto, tá? Tava sob domínio português. Imagina, a rivalidade que existe entre Brasil e Argentina é a mesma que existe em Espanha e Portugal. Portugal estava sob domínio espanhol, beleza? Estava sob domínio espanhol. Por quê? Porque houve um problema relacionado ao rei de Portugal, que morreu numa batalha e não deixou herdeiros. Então, quem assumiu a coroa portuguesa foi o trono espanhol. Isso gerou uma grande depressão em Portugal. E essas depressões que começaram a ocorrer na Europa se alastraram e influenciaram o quê? O fazer literário. Você pode perceber na história da arte, quando você pega uma pintura barroca, vou dar um exemplo para você, Caravaggio, certo? Você pega a pintura, você vai perceber que um pedaço do quadro é preto. O outro pedaço do quadro onde tem a pessoa é branco. Isso mostra a dualidade, certo? Você vai perceber que a pintura barroca é cheia de detalhes, Isso também se reflete na música barroca. Quer ver um exemplo? Johann Sebastian Bach, o
compositor. Se você ouvir uma música do Bach, você vai perceber como é cheia, lotada de ornamentos, trinados, certo? Esses elementos de enfeite que vão aparecer na literatura como figuras de linguagem são características do barroco e dessa dualidade. Corpo e espírito, claro e escuro, amargo, doce. E tudo isso se reflete no poema. Tudo isso se reflete no fazer literário. Dentro do Brasil, nós tivemos dois grandes expoentes desse fazer literário barroco, certo? Um dos caras chamado Gregório de Matos Guerra, ou também conhecido como o Boca do Inferno, beleza? Gregório de Matos Guerra ou o Boca do Inferno. O Gregório de Matos, até vou colocar aqui para você, tá? Pra você anotar aqui. Gregório de, isso aqui é um mato, beleza? Gregório de Matos. Então, para você saber, o Gregório de Matos era um senhor, era um velhinho já, e ele escrevia todo tipo de poesia que você puder imaginar. Poesia sacra, ou seja, poesia religiosa, poesia profana, que é aquela poesia sobre o cotidiano, poesia pornográfica, sim, escreveu poesia pornográfica. Experimente na sua vida ler um poema chamado assim: Agora o poeta sacode freneticamente por causa de uma tal de Maria Viegas, certo? Leia os poemas que o Gregório de Matos escreveu para Maria Viegas, que era uma freira. Ele demonstra só nesse fazer literário, tá? Em que ele tem poesia sacra, poesia profana, poesia pornográfica, poesia comiástica, que é a poesia de elogio, né? Poesia laudatória, que também é uma forma elogiosa de poema. Só nesse padrão você percebe a inconstância do espírito do poeta. Ou seja, ele não tem um fazer literário padrão. Quando você pega um poema do Gregório de Matos, certo? E você lê: nasce o sol, não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. Só nesses dois versos você percebe dia, noite, nasce, morre, luz, sombra. Você continua o poema, tem tristezas e alegrias. Essa figura de linguagem se chama antítese, certo? A característica de você colocar palavras de sentidos opostos dentro de um texto. Isso é muito comum dentro do texto barroco. Por que isso é comum dentro do texto barroco? Porque você tem aqui o que nós vamos chamar de oposição dualista. Isso é a dualidade, certo? Essa dificuldade de conciliar o plano terreno e o plano espiritual. Quem mais estava fazendo uma literatura digna de nota nessa época? Um padre, o padre Antônio Vieira, certo? Você vai colocar o nome, vai colocar o nome desse magrão aqui também, padre Antônio Vieira. O que nós tivemos aqui? Um fazer literário baseado em sermões, os sermões do padre Vieira, que tinha um cunho social, porque afinal de contas ele falava sobre diversos aspectos da sociedade vigente à época, tá? E assim como Gregório de Matos, ele estabelecia crítica social, mas de forma diferente, porque os textos do padre Antônio Vieira eram em prosa, certo? Eram em prosa. E os de Gregório de Matos em versos. Mas os dois faziam críticas sociais. Pode anotar que o padre Antônio Vieira foi um severo defensor dos índios. Inclusive, ele tem sermões para a defesa dos índios. Os sermões mais famosos, né? Você tem ali um deles que é o Sermão da Sexagésima, tá? Esse é um dos sermões mais famosos. Sermão do sucesso das boas armas, pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Esse é outro sermão famosíssimo, tá? Do Antônio Vieira. E tem outro ainda que é o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, tá? Muito, muito, muito importante. A estrutura sermonística baseava-se em uma citação bíblica e uma reflexão a respeito dessa citação bíblica. Por que isso entra para a literatura, professor? Por causa da linguagem que ele utilizava. Assim como você tem um fazer literário poético do Gregório de Matos de altíssima qualidade, o fazer literário prosaico, ou seja, escrito em prosa, do Antônio Vieira é de altíssima qualidade. Ambos possuem as características mais marcantes do barroco que nós chamamos de cultismo e conceptismo, certo?
O que é isso? Basicamente, a utilização de figuras de linguagem, certo? E a larga utilização dos jogos de palavras e a utilização de conceitos, né? A utilização do trabalho com as ideias, certo? O jogo de ideias. São duas características marcantes. Em um outro momento eu gravo um vídeo só sobre cultismo e conceptismo para poder aprofundar esse conceito. É importante apenas que você lembre, tá? Desses dois, que você se lembre desses dois termos aí no seu resumão. Vamos lá agora, pensando na próxima estética literária. Cara, nem tudo parou no Barroco. O Barroco estava ali, era efervescente e tal, mas nós já começávamos a vislumbrar uma mudança na estética literária por causa dos ventos europeus, certo? Então você teve, por exemplo, uma revolução filosófica iluminista que vai trazer uma nova característica para a literatura. Em Portugal, nós tivemos a formação de algo chamado de Arcádia Lusitana, certo? Arcádia Lusitana. Cara, o que é isso, Pablo? O que é esse arcadismo? Bem, na sua vida, você já deve ter ouvido falar de uma coisa chamada classicismo. Na literatura, nós tivemos um período que era o período clássico, o período classicista, certo? Em que havia o cultivo às formas greco-romanas, sonetos, epopeias, certo? E essa valorização da mitologia grega e da mitologia romana. O arcadismo também recebeu o nome de neoclassicismo. Por quê? Porque os autores dessa época, depois de passarem por uma grande depressão, fizeram o quê? Voltaram os olhos novamente para o fazer literário antigo e para a mitologia, certo? Isso contribuiu para a construção da estética arcade. Lá em Portugal, por exemplo, eu poderia citar o Manuel Maria do Bocage, que foi o arcade mais famoso de Portugal. No Brasil, o arcadismo não surgiu na boa, porque para você que pensa que as coisas no Brasil surgem assim, porque eu vou copiar Portugal. Não, não é assim. As coisas não surgiram assim, eu vou te explicar. O arcadismo surgiu no Brasil junto com um movimento revolucionário. Sim, um movimento revolucionário, porque a arte é revolucionária. Você tem que prestar atenção nisso, tá? Tome cuidado com o que você está estudando. A arte é revolucionária. Nós estávamos vivenciando no Brasil uma cobrança de impostos indevida, abusiva, como é hoje, tá? E naquela época se chamava derrama, certo? Essa derrama, uma cobrança de impostos. Alguns intelectuais, inspirados pelo movimento iluminista, começaram a se agremiar, a se reunir, certo? E a partir dessas reuniões começou um processo que vai culminar com uma terminologia chamada Inconfidência Mineira, tá? Então, sim, o arcadismo no Brasil surgiu lá, em Ouro Preto, tá? Lá em Ouro Preto. A ideia, tá? Na Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, mas é Vila Rica. E aí você tem os intelectuais da época que estão se reunindo para discutir, para falar sobre isso. Lembre-se, quem é que faria propaganda dos novos ideais? O artista. Assim como hoje o artista vai dar a sua opinião sobre alguma coisa e você comenta lá no Twitter: cala a boca, você é um artista, você não sabe de nada, tá? Naquela época os artistas também faziam isso, tá? Mas naquela época não havia Twitter, então ficava só a opinião do artista. Os artistas começaram a trabalhar sob uma nova perspectiva. Essa perspectiva se disfarçou. Então buscou primeiramente a mitologia greco-latina, por isso eles tinham essa ideia de Arcádia, uma reunião de poetas, tá? Eles buscavam pseudônimos, eu até vou anotar isso aqui para você, ó. Pseudônimos. O que é um pseudônimo, Pablo? É tipo um apelido. Meu nome é Pablo, mas sei lá, meu pseudônimo é Chulapa, uma coisa assim, entendeu? A galera adotava um nome para ninguém saber quem estava escrevendo aquilo. Por quê? Porque assim como hoje, na época também havia perseguição aos artistas.
aos intelectuais, a quem promove a revolução. Sempre quem promove a revolução vai ser perseguido de alguma forma pelo status quo. Funciona assim. E aí eles adotavam pseudônimos. Por exemplo, você pega lá o Tomás Antônio Gonzaga, que foi um dos principais autores. Pode anotar o nome desse cara, Tomás Antônio Gonzaga, beleza? O Tomás Antônio Gonzaga adotou o pseudônimo de Dirceu, beleza? Por quê? Porque ele escrevia o texto e assinava como Dirceu, a fim de que não identificassem a autoria à época. Por quê? Para evitar essa perseguição. Então era muito comum. Isso já reforçava a mítica, porque na mitologia havia essa tradição de adotar um pseudônimo e também ajudava a proteger a identidade. Então você tem ali o Tomás Antônio Gonzaga, você tem o Cláudio Manuel da Costa, que adotou o pseudônimo de Glauceste Saturnio, tá? Olha que nome maluco, né, cara? Inclusive eles citavam os próprios pseudônimos dentro dos poemas. E aí, a partir disso, a estética do arcadismo, que vai trazer, sim, crítica social, também, tá? Mas vai se centralizar numa coisa chamada bucolismo. Você tem que anotar essa palavra, bucolismo. O que é isso, Pablo? O bucolismo é uma espécie de voltar os olhos para a natureza, tá? Aqui, ó, colocar a arvorezinha, beleza? Aí você tinha lá uma ovelhinha, imagina que o que eu desenhei aqui é uma ovelha, tá? Por quê? Porque o ideal, quando eu falo ideal, é o sonho, tá? O sonho da galera, a aspiração era ser um pastor de ovelhas. A vida simples, a vida campesina, tá? Pablo, mas por que isso, cara? Por que do nada os caras falam assim, ah, vamos morar no campo, o campo é legal, a cidade é ruim? Pelo simples fato de que daqui para cá nós tivemos o maior êxodo rural que já foi visto na história da humanidade. Então o pessoal que morava no campo aqui no Barroco falou, cara, eu vou para a cidade, não aguento mais. Veio para a cidade. Quando veio para a cidade, o que aconteceu com a cidade? Inchou. Você vive numa cidade lotada? Você vive aí num lugar de conurbação? O que acontece nesse tipo de lugar? A gente mora na rua e falta emprego e não há estrutura para nada e há fila para tudo. Pois é, isso começou a acontecer não só na Europa, aconteceu no Brasil também. Esse êxodo rural inchou as cidades e esse inchaço urbano fez com que os autores da época adotassem lemas e um fazer literário que privilegiaria a natureza. Por isso você tem lemas como fugere urbem, né, do latim, fuja da cidade. Locus amenus, procure um lugar ameno, um lugar para descansar, um lugar para repousar a cabeça. Inutilia truncar, jogue fora tudo aquilo que é trabalhoso. Porque você veja, aqui no Barroco, a galera queria utilia truncar. Use tudo que é trabalhoso. Aqui, inutilia truncar. Ou seja, jogue fora o que é trabalhoso. Percebeu a diferença? É como uma escola de oposição, tá? Como uma escola de oposição. Quando você pensa no carpe diem, sabe aquele perfume carpe diem? Vem do ditado latino carpe diem, aproveite o dia. A vida do Árcade era baseada nisso, certo? O poema do Árcade está totalmente amparado nessa ideia de você ter paz e tranquilidade, que você só encontraria no campo. Por isso, fugir da cidade, certo? O Cláudio Manuel da Costa fala sobre isso, o Tomás Antônio Gonzaga fala sobre isso, todos os demais autores da poesia Árcade falam sobre isso, certo? Vamos lembrar que durante essa época nós tivemos também Basílio da Gama e Frei Santa Rita Durão, que foram autores que escreveram os chamados poemas épicos dessa época, certo? Nós tivemos o Uruguai, certo? E Caramuru, o Uruguai do Basílio da Gama e Caramuru do Frei Santa Rita Durão, que é o que a gente chama de poesia Árcade épica, para não fugir daquele resgate, tá, da poesia épica, das epopeias que vem da mitologia. Então, você anotou bucolismo, você anotou pseudônimo, agora anote outra palavra aí, pastoralismo. Quando você ler pastor, ovelhas, campo, você vai pensar no arcadismo, tá?
A principal obra que nós tivemos, a mais conhecida, Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Ó, só para você sentir o drama, bem no comecinho, tá? Lira 1 das liras de Marília de Dirceu. Eu, Marília, não sou o vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato e de expressões grosseiro, dos frios gelos do sol esqueimado. Tenho o próprio sítio e nele assisto, dá-me vinho, legume, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Perceba, no começo ele narra já essa vida pastoral e ele faz uma propaganda de si. Isso acontece porque o Marília de Dirceu é um livro que foi escrito para uma pessoa que o Tomás Antônio Gonzaga amava. Spoiler, tá? Ou revista Caras da Literatura. Apesar de o Tomás Antônio Gonzaga ter escrito esse livro para Maria Doroteia Seixas, né, para essa moça, ele não ficou com ela. Ele, na verdade, acabou em Portugal, terminando sua vida como comerciante de escravos. Para quem não sabia, o Tomás Antônio Gonzaga morreu dessa forma. Do arcadismo para o romantismo, nós tivemos uma ponte. A última parte da obra do Tomás Antônio Gonzaga já começa a antecipar o romantismo. Mas, Pablo, o que é romantismo? Porque quando eu penso romantismo, eu imagino assim, não existem mais homens românticos hoje. Hoje o que mais existe é homem romântico. Porque você tem que saber o que significa romântico. Romântico não é que dá flor. Romântico não é que abre a porta do carro, tá? Não é isso, cara. Romântico, quando você pensa na acepção do romantismo, é a pessoa que é altamente convulsionada pelos próprios sentimentos. A pessoa que tem o sentimento à flor da pele. Sabe quando está rolando a timeline do seu Facebook, viu que uma pessoa escreveu um negócio, você pensa, não me aguento, vou responder? Você está sendo um romântico aí. Às vezes trouxa, tá? Mas está sendo um romântico. Porque o sentimento está à flor da pele. E aqui realmente é o que começa a acontecer. Enquanto você tem no arcadismo uma vida parada, aquela vida pastoril, tranquila, o romantismo vem para revolucionar. Porque nós estamos sob a influência do idealismo, tá? Então é o idealismo alemão que começa a influenciar a filosofia e o fazer literário. Não só o idealismo alemão. Nós temos também o liberalismo econômico do Adam Smith. Nós também temos outra parte importantíssima da literatura, que é a influência francesa. A Revolução Francesa foi importantíssima nesse aspecto, porque mostra para o homem que ele pode ser livre. Ó, você vai pensar comigo que até o arcadismo, o nobre tinha a sua posição bem estabelecida. Você tinha uma literatura que era feita para a nobreza até ali, tá? Não era do povão, tá? Não era do povão, não é qualquer um que podia ler. Quando o romantismo chega, você tem que pensar comigo, cara, quem é que está aqui? Quem é que está eclodindo? Quem é que está surgindo na Europa nesse momento? Está surgindo a burguesia. Está surgindo a burguesia. Quando eu falei para você liberalismo econômico, você pensa no Adam Smith, você já pensa no surgimento dos burgos. E toda a literatura romântica vai servir para reforçar o comportamento do burguês. Eu vou provar para você. Pegue qualquer livro do romantismo. O que é que você vai ter? Narrativas sobre saraus, declamações de poema, mulheres fantasticamente belas e quase diáfanas. O que é diáfana? Que desaparece. Extremamente brancas, extremamente europeias, lábios extremamente vermelhos. Porque isso era para reforçar um ideal de mulher. Porque tudo no romantismo é idealizado, a mulher perfeita, é o amor que supera todas as dificuldades e quando ele não supera, você morre por amor. Olha que coisa fantástica. Esse era o idealismo. E isso era a vida do burguês europeu ou a vida do burguês brasileiro. Quem é que lia o livro no romantismo?
Você acha mesmo que o cara que ficava trabalhando o dia inteiro, ele chegava à sua casa e falava, bem, agora eu vou ler um livro aqui do romantismo? É claro que não. Quem lia nessa época eram as mocinhas casadoiras. E é por isso que grande parte das obras românticas falam sobre histórias triviais, certo? Histórias triviais, um relacionamento amoroso. E também, por isso, as pessoas começaram a achar que romance, o livro Romance, é uma história de duas pessoas que se amam. Não é, tá bem? Eu vou explicar para você de forma um pouco mais breve, porque o romantismo é uma estética muito longa e muito aprofundada, tá? O que nós tivemos de estética no romantismo? Basicamente, 3 fases, tá? 3 fases. Nós temos o chamado romance romântico, nós temos o romance gótico, beleza? Romance romântico, romance gótico e uma terceira fase que eu chamo de romance libertário. Para que você entenda, o romance romântico era aquele preso aos ideais do romantismo, tá? O amor supera tudo, representação da vida burguesa, tá? Isso aqui, você pode pegar um exemplo disso no Brasil com o José de Alencar. As obras principais dos chamados romances urbanos do José de Alencar. Lucila, Tio, por exemplo, tá? Você pega aqui uma outra obra que poderia ilustrar um romance romântico, né? A Moreninha, tá bem? Então aqui, romance romântico vai lembrar muito romance urbano, essa idealização da vida burguesa que você encontrava nos folhetins, naqueles jornaizinhos que circulavam. O romance gótico. No Brasil, você tem um representante claro, que é o Álvares de Azevedo. O romance gótico é aquele que vai ser mais próximo da morbidez, vai falar muito sobre morte, né, coisas de terror. Isso é muito mais comum na Europa, né? Você pensar no Frankenstein, da Mary Shelley, você tem aí um clássico, Drácula, de Bram Stoker, né? São fórmulas românticas mais europeias. No Brasil, o Álvares de Azevedo, com Noite na Taverna, traz essa cara de romance gótico para o Brasil. E o libertário, a terceira fase do romantismo, vai ser aqui no Brasil dado pelo Castro Alves, também conhecido como poeta dos escravos. O cara que escreveu o Navio Negreiro, certo? Ele era um defensor da libertação dos escravos. Ele militava a favor da libertação dos escravos. O romantismo, como estética literária, acabou contribuindo para essa libertação dos escravos posteriormente, tá? Eu vou passar rapidamente para a próxima estética, senão o vídeo vai ficar muito longo e eu vou poder aprofundar isso em outras conversas que nós tivermos, tá? Vamos seguir aqui. Quando nós pegamos a última fase do romantismo, nós temos uma transição para o realismo. Existe uma obra importante que vai inaugurar o realismo, vai ajudar a inaugurar o realismo, na verdade, porque ela está na transição do fim do romantismo, que é o Memórias de um Sargento de Milícias. Já deve ter sido obrigado a ler esse livro em algum momento na sua vida, tá? Do Manuel Antônio de Almeida. O Memórias de um Sargento de Milícias traz uma coisa que nós chamamos de herói picaresco. O que é isso, cara? É uma espécie de surgimento do anti-herói dentro da literatura. É um herói de caráter duvidoso, sabe? É um protagonista que é herói, mas ao mesmo tempo não tem nenhum valor. Então, nessa transição, nós começamos a perceber uma modificação, que aquele herói idealizado, a literatura está mostrando que já não existe mais, que é um podrão na realidade. E aí, nessa transição do romantismo para o realismo, você começa a perceber uma crítica à burguesia. Ô Pablão, por que 1881? Só para você saber, porque foi a data em que o Machado de Assis publicou sua primeira obra realista, que é o marco do realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, beleza? Então essa data é uma data importantíssima por causa disso. Pensa comigo, o realismo que vai começar lá na Europa com a pintura do Gustave Courbet, tá? Que vai realizar uma exposição de quadros realistas e vai começar a pintar pessoas do povo em vez de burgueses ou nobres.
Isso começa lá na Europa, tá? E aí, lógico, vai se desenvolver muito fortemente na Europa o realismo e o naturalismo, né? Aí você pode pensar no Eça de Queiroz como um escritor realista, Émile Zola como um escritor naturalista. Então nós temos aqui, ó, para o realismo, algumas características importantes. Acabar com a idealização. Acabar com a idealização. Você vai pensar que lá na filosofia nós também estamos vivenciando uma treta filosófica. Porque você tem os autores do pessimismo, tá? Os autores nihilistas, a exemplo do Nietzsche, certo? Você vai pegar alguns autores que já estão desenvolvendo conceitos como o darwinismo, você vai pegar autores que estão trabalhando já com o cientificismo de maneira mais aprofundada. Vamos pegar Augusto Comte, né? Você tem aí o positivismo, você tem o determinismo, que são elementos filosóficos muito importantes que começam a moldar o pensamento, eles começam a agir aqui. E a literatura vai trazer relatos que deixam isso mais evidente. Então, o realismo quer acabar com a ilusão de que o amor supera tudo. Quer falar que lá na burguesia é cara que trai a esposa, é pessoa que não tá nem aí e tem 5, 6, 7 amantes, mostrar que o burguês é safado mesmo e que não se importa com o escravo e que o cara não tem uma gota de moral. A intenção do realismo é acabar com a moral burguesa, é colocar o dedo na ferida e fazer denúncia social. Você pega, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Em que você tem uma narrativa repleta de asco, uma narrativa repleta de ironia, certo? De ironia em relação à sociedade, falando que as pessoas não prestam, que esses moralistas são os piores que existem. Quando você pega outra obra como Dom Casmurro, o cara tá querendo mostrar pra você que o herói romântico não existe, cara. E que algumas pessoas são pessoas paranoicas, que não deixam outras terem uma vida plena. Você pode assistir ao meu vídeo sobre Capitu não traiu Bentinho pra você saber um pouco mais sobre isso. E aí, o próprio Machado de Assis já começa a realizar uma denúncia social de um ponto de vista extremamente pessimista, influenciado pela filosofia schopenhaueriana. Tá? O Schopenhauer tem muita influência no pensamento do machadiano. Tá? E o naturalismo aprofunda isso, cara. Porque enquanto o realismo só faz aquela denúncia social mais suave, o naturalismo vai fazer a denúncia social mais grave e vai apontar no âmago do homem o problema da sexualidade mal resolvida. Então você pega uma obra como O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que é o maior expoente do naturalismo brasileiro, você tem ali obra em que a tia inicia sexualmente a sobrinha, uma menina que vira prostituta porque quer, apesar de a família toda ter tentado desviá-la dessa carreira, né, desse destino. Você tem lá a narrativa sobre um cortiço para mostrar pessoas que se corrompem. Existe um exemplo fantástico que é do português que vem para o Brasil e acaba se abrasileirando. Cara, tem esse termo no livro. Tem esse termo no livro, porque ele conhece a Rita Baiana. E a Rita Baiana era uma mulata. Mulata. Saca aquela mulata? Top. Essa era a Rita Baiana. E nós temos esse português que vem para o Brasil e à noite ele pega o seu violão e toca um fado para lembrar de Portugal, e ele tem a sua esposa, que é uma clássica mulher portuguesa. Depois de um tempo que ele já está vivendo ali, olhando para Rita Baiana, ele já acha que a mulher dele é uma podre, uma desgraça, que nem banho toma direito, e a Rita Baiana tem hálito de baunilha. Aí não tem nem como, né, cara? Ele começa a ir pra roda de pagode, começa a comer feijoada, tomar cachaça, ele para de trabalhar, e aí diz que ele está se abrasileirando. Isso significa o quê? Uma visão de corrupção do indivíduo, para mostrar que todas as pessoas são corruptíveis. Pablo, mas quando o Aloysio escreveu isso, ele não escreveu para criticar o brasileiro? Não, ele não escreveu para criticar o brasileiro. Ele escreveu
para desmontar a ideia que nós tínhamos, a ideia que se fazia do português, como se o estrangeiro fosse um cara show de bola. Igual quando acontece aqui, que chega alguém de outro país e fala, nossa, ele é americano, todo mundo, olha que legal, hello, né? Quando você chega lá e fala, você é brasileiro, meio que podre, entende? Essa foi a inversão que ele quis fazer, mostrar que aqui ele vira brasileiro igual e que ele vai abraçar os costumes daqui, que não tem que idealizar a pessoa que é de fora. Cara, sério, para o que você está fazendo agora e vai ler esse livro. O Cortiço. É muito, muito bom. Na transição do realismo e do naturalismo para as próximas escolas, você tem que entender que isso aqui começa a rolar junto, tá? Isso aqui começa a acontecer ao mesmo tempo. O simbolismo é uma forma de escola literária que está muito colada a outra. Eu até vou colocar aqui em cima, porque só para você saber, tá? Vou colocar aqui, ó. Parnasianismo. Nós estudamos isso na escola meio que conjuntamente, tá? Nós estudamos isso meio que conjuntamente. Para você saber, o simbolismo é a estética maior. O parnasianismo se desenvolveu mais no Brasil, tá? Se desenvolveu mais no Brasil. Não teve tanto espaço na Europa. Tanto que se você pegar uma obra chamada Histoire de la littérature française, né, que é a história da literatura francesa, em francês, é uma obra francesa, você vai ter ali a informação de que o parnasianismo, na verdade, na França, é o simbolismo, não houve uma fronteira. A fronteira estava mais clara no Brasil para finalidade didática, principalmente porque o parnasianismo estava voltado para 3 autores. Para que você saiba, então, o movimento foi mais ou menos esse aqui, ó. Saiu daqui, veio para cá e depois desceu. Até aqui, ó, nós tivemos um tempo grande de denúncia social. Os autores parnasianos não queriam saber de nada disso. Eles não queriam o sentimentalismo romântico, eles não queriam a denúncia social realista, eles estavam com nojo disso aqui, tá? Estavam com nojo. Então, o que eles fizeram? Propuseram uma literatura que resgatasse de novo as formas gregas e fizesse o que se chama de arte pela arte. É só para bonito, tá? Arte para bonito. E aí a ideia era buscar rimas ricas, uma construção complexa de palavras, mesmo que não houvesse um sentido muito aprofundado no parnasianismo. 3 autores brasileiros se destacam aí, tá? Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Foram os 3 autores que se preocuparam com isso. Objetivismo, tá? Arte pela arte. Você vai lembrar de poemas como Vaso Grego, que o cara descreve um vaso grego. Vaso Chinês, que o cara descreve um vaso chinês. O Muro, em que o cara fala do muro, entendeu? Esses eram os poemas dessa natureza, dessa época, tá? Do parnasianismo. Já o simbolismo, quando ganha representatividade, já é uma escola que possui outras influências. O simbolismo começa a flertar com algumas estéticas europeias que vão influenciar sobremaneira o modernismo. Quais, por exemplo? O surrealismo, tá? O surrealismo. Então, quando você pensar em simbolismo, sabe quando você tem dificuldade de entender um poema? Que você pensa, nunca vou entender isso aqui, tá? Eu vou dar um exemplo para você. A minha esposa fala que deve existir, para quem faz letras, que deve existir uma tabela para você interpretar poema. Então o cara escreveu xícara, na verdade xícara significa cavalo. O cara escreveu cavalo, cavalo significa cenoura, entendeu? Uma coisa assim. Quando você lê um poema do simbolismo, é daí que surge essa dificuldade. Porque o cara escreve sobre, tipo, pessoas vaporosas, volúpias dos violões das vozes veladas e veludosas, entendeu? Que, objetivamente falando, não significam porcaria nenhuma. Mas você precisa pensar que o S de simbolismo significa mais do que simbolismo. E talvez isso que eu vou falar ajude você a interpretar todos os poemas que você não conseguiu interpretar na sua vida. O S de simbolismo significa sonho. Então você tem que pensar num poema simbolista como um sonho. Como se você estivesse lendo um sonho que o cara teve, tá? E entender que tudo aquilo que está no poema pode sugerir alguma coisa.
O simbolismo trabalha essencialmente com a sugestão. Eles buscam o quê? Musicalidade. Por isso, palavras repetidas, existem muitas aliterações, muitas assonâncias, tá? Que são figuras de linguagem associadas ao simbolismo. Nós tivemos um autor brasileiro que foi o mais importante simbolista. Anota aí, o nome dele é João da Cruz e Souza. João da Cruz e Souza, conhecido apenas como Cruz e Souza. Foi o poeta simbolista mais importante, mas houve outro cara também, chamado Alfonso com L. Alfonso, e aí PH, Alfonso de Guimarães, o autor do poema Ismália, um dos mais famosos que há no simbolismo, tá? Então, nós temos aqui uma estética que está voltada para essa ideia de sonho, sugestão, musicalidade, trabalho com as figuras de linguagem e a tentativa de criar em poemas, em formas literárias, uma representação de sonho. Beleza? Tudo bem. Entre o simbolismo e o modernismo, existe uma antiestética, uma pré-estética, chamada de pré-modernismo. Vai lá de 1920 até 1922. Nesse ínterim, nesse intervalo, existe muita gente importante, tá? Muita gente importante. Então, pegar aqui, ó, nessa meiuca aqui, tem uma galera importante. Quem, Pablo? Lima Barreto, tá aqui no meio, tá? Escreveu Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Policarpo Quaresma, tá? Que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, escreveu Clara dos Anjos, escreveu Cemitério dos Vivos, então, muita coisa boa. Lima Barreto, tá? No pré-modernismo, porque não dá para encaixar o Lima Barreto como um modernista, porque ele veio antes da Semana de Arte Moderna, tá? Você tem aqui Augusto dos Anjos, que também é um poeta, que é um autor, né, que você não consegue encaixar em qualquer lugar, porque ele não é nem simbolista, nem romântico, nem modernista, tá? É um poeta, é aquele poeta que cultiva uma literatura altamente cientificista e filosófica e que fala muito sobre morbidez. Quando eu falo morbidez, você pensa em morte, tá? Uma das características do Augusto dos Anjos. Mas não é só ele que está aqui, tá? Não é só ele. Você tem aqui o Monteiro Lobato. Você fala assim, Monteiro Lobato. Que essa... Mas Monteiro Lobato eu já li. Eu assisti lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele nunca escreveu esse livro, tá? Monteiro Lobato nunca escreveu um livro chamado O Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Monteiro Lobato escreveu histórias infantis, sim, como Reinações de Narizinho, Emília no País dos Números, Emília no País da Gramática, tá? Então, ele escreveu histórias infantis. Ele escreveu um conto chamado O Pica-Pau Amarelo. Depois, lá em 1970, houve uma compilação de todas as obras do Monteiro Lobato em uma obra cinematográfica, que foi para a TV, que se chamou O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas não existiu um livro da autoria dele com esse nome, só para você saber. E a importância do Monteiro Lobato nem está nessa parte da história infantil. A importância do Monteiro Lobato você tem em outra área, da literatura adulta. Urupês, por exemplo, uma das obras mais importantes, em que ele começa a descrever, né, dentro das suas crônicas, ele vai trazer denúncia social, ele vai falar sobre o Brasil, ele vai olhar para o passado, tá? Ele vai ter ainda o Presidente Negro. Nós temos diversas obras do Monteiro Lobato que trazem uma reflexão social de profundidade sui generis. É uma obra fantástica e está lá no pré-modernismo. O Monteiro Lobato foi o cara que tretou com a Tarsila do Amaral, aliás, com a Anita Malfatti, para quem não sabe, quando rolou a Semana de Arte Moderna. Beleza? Você acha que havia treta só nessa época aqui? Não, o pessoal brigava lá também. Outro cara para você colocar aqui, ó, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Tranquilo? Que escreveu Os Sertões, também uma obra de difícil colocação dentro das estéticas literárias. Ele narra a Guerra de Canudos, beleza? Ele faz um relato da Guerra de Canudos. Nós também temos aqui o Graça Aranha, com a obra Canaã, uma das obras que fala sobre imigração no Brasil.
Saindo dessa época de 1920, chegando a 1922, nós temos a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ocorre por causa das vanguardas da arte europeias que inspiraram os brasileiros a criar uma nova forma literária. A partir da Semana de Arte Moderna, a literatura brasileira passa a ser de fato brasileira. Passa a ser exatamente aquilo que nós somos campeões de fazer, que é pegar o que vem de fora, transformar de um jeito muito maluco e deixar com a nossa cara. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo? Eu vou até pedir pro Carlão colocar aqui o ratinho do... É a cara da literatura brasileira a partir do modernismo. Para você entender, tudo que foi feito filosoficamente, artisticamente, culturalmente na Europa, das vanguardas europeias, como futurismo, dadaísmo, vamos pegar fauvismo, todos os ismos europeus artísticos, né, como o cubismo, tudo isso, eu já falei o dadaísmo, mas enfim, está dentro desse mesmo pacote, os brasileiros foram lá, estudaram e disseram, cara, e se a gente misturar tudo isso e fizer uma literatura brasileira? Tipo, sem se preocupar com a tradição. Na verdade, dando uma bica na tradição. Vamos tentar? Vamos! E aí surgiu a Semana de Arte Moderna, a partir de então o modernismo. Em tese, o modernismo tenta cancelar todas as estéticas anteriores, certo? Tenta cancelar todas as estéticas literárias anteriores em busca de um fazer literário autêntico, um fazer literário nacional. Nós temos 3 fases do modernismo no Brasil, tá? Você tem aqui primeira fase, segunda fase, terceira fase. A primeira fase é a fase heróica. Por quê? Os artistas aqui, cara, eles fizeram de tudo para romper com o tradicionalismo. Quem que tá aqui? Oswald de Andrade, tá? Aliás, heróica não tem mais acento, né? Herói ainda tem. Isso aqui é uma paroxítona com ditongo aberto. Olha só, Oswald de Andrade, você tem a própria Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, o compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos participou da Semana de Arte Moderna, tá? Aliás, ele participou de uma forma muito curiosa. Ele estava com um dos pés machucados e ele foi se apresentar, né? Foi tocar suas baquianas durante um dos dias, foi o segundo dia da Semana de Arte Moderna. E ele entrou trajado como pianista erudito, só que com um dos pés ele estava com uma sandália, ele não estava de sapato. E as pessoas acharam aquilo o cúmulo, porque pensaram, esse cara aí tá protestando, ele tá querendo ser um rebelde cultural, tá querendo revolucionar. E aí, enquanto ele tocava, as pessoas mugiam na plateia, gritavam, pra você saber que não é de hoje, que tem gente passando vergonha na plateia, tá? Então isso aconteceu mesmo. Nessa primeira fase que nós tivemos ali, eu falei do Oswald de Andrade, mas faltou falar do Mário de Andrade, também estava aqui. Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira foi o cara que inaugurou a Semana de Arte Moderna com a declamação de um poema chamado Os Sapos. Então essa primeira fase foi uma fase mais porra-louquismo. Foi para tentar derrubar todas as barreiras. A segunda fase já foi um pouco diferente. A segunda fase é conhecida mais como uma fase regionalista, tá? Regionalista. Aqui você vai ter mais narrativas voltadas para as regiões brasileiras. Por exemplo, quando você começa a demonstrar a região nordestina com diversos autores que surgiram para essa época aqui, começaram seu fazer literário e depois progrediram até que as estéticas meio que desapareceram, tá? Vamos citar aqui a Raquel de Queiroz, vamos citar outro autor importantíssimo, né, do regionalismo. Você não teve só no Nordeste, você também teve no Rio Grande do Sul, Simões Lopes Neto, tá? Que escreveu Contos Gauchescos, uma obra fantástica aí da literatura regionalista. E na terceira fase, cara, você tem a fase mais espiritual, tá? Eu vou colocar aqui que a terceira fase é do romance introspectivo ou fase
existencial. Nessa época, aquela narrativa de fluxo de consciência começa a ganhar muito fôlego, né? Então você tem aqui Clarice Lispector, tá? Além da Clarice Lispector, você tem o autor de Grande Sertão Veredas, que é o João Guimarães Rosa, tá bem? Então, são 3 fases, tá, da literatura modernista que nós pontuamos. Se eu fosse pegar, por exemplo, a poesia modernista, eu também poderia dividir a poesia em 3 fases. A prosa modernista poderia dividir em mais fases, mas a partir daqui nós paramos de fazer essa divisão, tá? Essa é uma linha do tempo bem simples para você entender a divisão das escolas literárias até nós chegarmos ao modernismo. Porque daqui para frente, cara, a situação não fica tão cadenciada como aqui, ela se abre para muitas possibilidades. E daí eu posso, é claro, gravar vídeos específicos sobre cada parte, posso falar também sobre o modernismo, explicando cada ponto, cada autor, tipo, muita gente ficou para trás aqui. Isso é só um resumão do Jamilcão, que é para você ter noção de literatura. Ufa! Foi bastante tempo, né? Foi bastante conteúdo. Bem, se você curtiu assistir a esta aula até aqui, faz o seguinte. Primeiro, deixa um likezão bem maroto aqui. Segundo, clica aqui do lado e faça sua inscrição no canal para você não perder os vídeos. Deixa um comentário aqui para eu saber que outro vídeo de literatura você gostaria de ver, o que mais você gostaria de ver no meu canal e compartilhe esse vídeo para que eu possa continuar ajudando mais pessoas com esse trabalho. E é claro, leia as obras literárias porque isso é muito importante. Um abraço, até a próxima. Força, guerreiro!